Graça e paz, muito bom dia. Vamos ao 7º capítulo da nossa série. Aqui as perguntas que Deus fez ao longo da Escritura. E eu quero continuar na história de Agar e Ismael nesse dia. Porém, eu quero usar como base o texto lá de Gênesis 21, versículo 14. Vamos ver o que está escrito. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de uns arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei meu menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Irmãos, mais uma vez Agar estava sendo submetida a uma situação de ser expulsa ali do convívio familiar, social que ela vivia. Nessa ocasião, diferente da primeira, lá em Gênesis 16, que nós falamos ontem, o criança Ismael já havia nascido, ele tinha em torno ali de uns 3 ou 4 anos aproximadamente, e agora ela se viu nessa situação sendo expulsa da sua própria casa, do local onde morava e onde tinha planos, onde criava algum tipo de esperança para a criação do seu filho. A expulsão aconteceu por mais uma desavença, só que agora, diferente da desavença inicial, que era entre Agar e Sara, a esposa de Abraão, agora era entre os meninos, Ismael e Isaac. Coisa de criança, começaram ali como nós falamos aqui, um indicar o outro. E aí eles... a palavra correta aqui é caçoar, né? Então Ismael passou a caçoar aqui de Isaac, e assim Sara não resistiu a essas provocações e decidiu expulsá-los, e assim foi feito. Só que nesse momento Agar e Ismael estavam novamente ali fora, sem amparo, sem apoio, com um pouco de pão e algum pouco de 3 litros de alguma coisa de água para viver o restante dos dias que assim restavam. Eles viveram definitivamente o fim dos dias deles aqui nessa terra. Porém, nesses momentos de angústia, de aflição, de abandono, de tristeza, onde não nos resta mais esperança nas coisas físicas, Deus sempre se apresenta. E não foi diferente na história desses dois aqui. Só que Deus, mais uma vez, não se apresenta com uma palavra de consolo, de conforto, com algum tipo de ensinamento. Deus faz uma pergunta a Agar aqui em Gênesis 21, 14, perguntando para ela: e aí, o que tu tem, Agar? O que tu tem passado? O que tu tem pensado? Nas versões mais antigas só está escrito: o que tu tens, Agar? E a pergunta muito bem encaixa para nós aqui nesse dia. O que eu e você temos que de alguma forma tem gerado medo, angústia, dor, sofrimento e nos feito esquecer das promessas que Deus tem preparado para as nossas vidas? Agar já sabia que existia uma promessa sobre a vida do seu filho Ismael. Já havia sido prometido ali no passado para ela. 3 ou 4 anos atrás já havia sido entregue essa promessa através do próprio anjo do Senhor. Só que nesse momento, toda essa intempérie que ela viveu, essa depressão ali emocional, sentimental e física também na sua vida, fez com que ela fraquejasse e desse lugar para vozes ou intenções, ou até mesmo voltasse a sua visão para onde Deus não queria que ela visse. A prova disso é que no final desses versículos que eu li com você, a Bíblia diz que depois que esse anjo aparece a ela, os olhos dela se abrem e ela vê logo à frente dela um poço qual ela deu de beber ao seu filho. Claro que existe um grande embate teológico aí, mas eu acredito que a dor, o sofrimento e a angústia que ela estava vivendo, assim como nós passamos também, acabam por nos cegar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. A gente passa a não conseguir enxergar algo melhor no meio dessas situações. E Deus se apresenta com essa pergunta: o que tens, Agar? Nessa versão que eu compartilhei com você, que é um pouco mais moderna, diz assim: o que é que você tem, Agar? O que você está passando, Agar? Que você esqueceu de tudo aquilo que eu tinha preparado para ti? Essa pergunta cabe muito bem sobre as nossas vidas nesta manhã, meus irmãos. O que tu tem passado? O que tu tem vivido? O que tu tens, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo e vendo este vídeo nesta manhã? O que tu tens que tens esquecido daquilo que Deus tem preparado para a sua vida? A sequência é uma palavra de exortação, encorajamento aqui a Agar. Fala que ela não deveria ter medo. E o anjo chama Agar e diz assim: não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, a oração que ele estava fazendo. Segure pela mão, porque dele farei um grande povo. Então abre-se os olhos dela nesse momento e ela vê a provisão que seria o início daquilo que Deus estava preparando para a vida do filho, mas também, consequentemente, sobre a vida dela. Irmãos, é comum nós passarmos por esses momentos difíceis e nós sermos cegos daquilo que de alguma forma Deus já liberou como promessa sobre as nossas vidas. Mas eu preciso lembrar a minha e a sua vida nesta manhã que as promessas do Senhor, independente do tamanho do sofrimento, das injustiças que nós passamos, dos posicionamentos que as pessoas têm contra as nossas vidas, independente de qualquer uma dessas situações, as palavras e as promessas do Senhor ainda continuam de pé sobre as nossas vidas. Que isso esteja vivo neste dia nos nossos corações. E que essa pergunta que o anjo do Senhor fez aqui a Agar seja feita para nós ao longo desse dia. O que tu tem? O que está acontecendo contigo? O que você está passando? Quais são as dificuldades que te fizeram esquecer daquilo que Deus estava preparando para você? Veja que essa pergunta, o que tu tens, Agar, é muito mais profundo do que somente ali 3 ou 4 palavrinhas compondo essa frase, essa pergunta. Que isso fique vivo no nosso coração, que nós não esqueçamos, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos nessa manhã.
Obrigado por esse dia. Obrigado por mais uma oportunidade, por uma chance de vida que assim o Senhor nos concede, Senhor. A mesma pergunta que o Senhor fez para Agar, nós fazemos para nós mesmos nesse dia. O que nós temos? O que nós temos passado, o que nós temos vivido, que tem alguma forma temos permitido que o medo, que a angústia, que o sofrimento, que as inquietações dominem o nosso coração. A ponto de nós pensar que já não existe mais vida. Senhor, faça com que nós tenhamos reflexões profundas acerca desse tema nesse dia, Pai. Nós pedimos que assim como o Senhor fez com Agar, ela pôde refletir, que assim nós façamos também da mesma forma, Pai. Fortalece-nos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que não seja o medo nem as inquietações que venham calar a sua voz sobre as nossas vidas. Que não sejam as intempéries que venham fazer com que nós venhamos esquecer das promessas que existem sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, esta é a nossa oração, Paizinho. Amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha um dia incrível e reflita sobre essa pergunta que Deus fez aqui nesse dia. O que tu tem? O que você tem passado? O que você tem pensado? O que você tem refletido aí que de alguma forma tem permitido que o medo domine e tome o lugar das promessas que Deus tem para você? Deus te abençoe.